Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de responsividade terapêutica, do ponto de vista do terapeuta. Embora responsividade também possa ser da parte do cliente, paciente, como queiram entender. Em primeiro lugar, é importante definirmos, talvez aqui, o que é que se entende por responsividade. E há imensas definições de responsividade. E aquela que eu vou utilizar tem sido elaborada já há uns anos por um senhor chamado William Stiles. E então a responsividade tem a ver com a capacidade de responder no imediato a estímulos que estejam presentes naquilo que rodeia o setting terapêutico. Neste caso, responsividade de responder na imediaticidade provocada por variáveis ligadas ao ambiente, sons, estar, portanto, aquilo que se passa no setting terapêutico, questões comportamentais, ou seja, não só à forma como eu me sinto em termos contratransferenciais, mas sobretudo como o cliente, como o paciente se encontra, responsividade a nível daquilo que ocorre em termos de narrativa, em termos dos assuntos que são aqui trazidos pelo cliente e também, não obstante, responsividade naquilo que diz respeito às características de personalidade do cliente, neste caso do paciente. E, portanto, a responsividade terapêutica passa então pela capacidade que o terapeuta tem de uma forma imediata em poder dar resposta, ir de encontro àquilo que são as necessidades e solicitações do cliente em todas estas dinâmicas. A investigação demonstra que é uma das variáveis do terapeuta que é mais útil, ou que mais prediz a eficácia, não é? No sentido em que, se nós temos um cliente que está centrado no momento presente, que é responsivo, que está em relação com a pessoa, provavelmente poderá ser mais eficaz do que alguém que, por oposição, não está ali, pelo menos não no sentido de presença terapêutica, no sentido de estar lá como um todo, não é? E sobretudo aqueles terapeutas que não oferecem, não vão de encontro às necessidades daquilo que o cliente traz por variedíssimas razões. E, portanto, é essencial este processo, né? Esta responsividade. Como é que se mede, ou como é que nós percebemos quando um terapeuta está a ser mais ou menos responsivo? Bom, em termos de investigação, existem várias formas de verificar isso. Em termos quantitativos, foram elaborados muitos instrumentos de autorrelato em que o terapeuta assinala aquilo que é a sua intenção, aquilo que foi a sua intenção de trabalhar determinados assuntos, tópicos, propósitos, necessidades ao longo da sessão. Numa perspectiva qualitativa, é possível, através de grelhas de observação, verificar aquilo que foi a capacidade responsiva do terapeuta através da gravação de sessões, neste caso, imagem, áudio, portanto, não somente transcrições, mas sim mesmo observar. E depois, finalmente, aqui a medição
da relação terapêutica. Portanto, aquilo que é o contínuo da relação terapeuta, verificar qual é o estado da relação terapêutica ou como é que foi o estado da relação terapêutica ao longo da sessão e processo, já que nós sabemos que a capacidade ou a responsividade terapêutica está ligada, correlacionada com a relação terapêutica, com a aliança terapêutica. Portanto, medir aquilo que é a relação e a aliança pode nos dar também uma ideia daquilo que é a responsabilidade terapêutica. Finalmente, existe também uma outra perspectiva, uma perspectiva teórica sobre o que é o modelo de assimilação proposto por William Stiles e colegas, um modelo que tem muito por base as ideias de Jean Piaget sobre assimilação e acomodação e também a ideia de assimilação de experiências. Ou seja, quando nós estamos perante a possibilidade de experiências problemáticas, a forma como nós as assimilamos e acomodamos depois irá ter uma repercussão direta naquilo que é o nosso bem-estar psicológico. E daí que o modelo da assimilação tenha uma componente de medida que é a assimilação de experiências problemáticas, que é uma medida quantitativa e qualitativa, no sentido em que tem uma escala de medida, não é? Escala tipo Likert, ou seja, tem ali tem uma série de itens e depois vai do 0 até 5 ou 7, se eu não me engano. E depois tem uma componente qualitativa em que também é um sistema de grelha de observação para a cotação de sessões gravadas. Portanto, tem esses dois elementos. E isto é uma forma de cotar também a responsabilidade terapêutica. Portanto, quando nós somos terapeutas, é importante, diria eu, que é essencial do ponto de vista do terapeuta trabalhar a sua capacidade para ser responsivo, para estar no momento, para ir de encontro às necessidades do cliente, não perdendo em vista, obviamente, os nossos conceitos teóricos, mas também não ficar demasiado engajado ou preso, não é? É essa conceptualização teórica e assim nós podemos ir em contra aquilo que são as necessidades e uma melhor eficácia do processo terapêutico. Portanto, enquanto terapeutas, é essencial trabalharmos esta parte. Já os clientes ou pacientes em terapia podem eventualmente solicitar, questionar, não é, a falta de responsividade do terapeuta. Ou seja, se um terapeuta não está a ir de encontro com aquilo que vocês procuram, dar-lhe esse feedback, questionar o que é que se passa ali, não é? Para vocês também poderem passar por um momento de ajuda, de crescimento em termos do processo terapêutico e também impedir, obviamente, rupturas e eventuais dropouts. E por isso é que este conceito de responsabilidade é tão importante. Se gostaram deste vídeo, partilhem-no, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Agradeço a todos estarem desse lado. Fiquem bem e até uma próxima.